Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma prédica sociocrática dominical ao vivo, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul para todo o planeta, através da Rede Humanidade. Sejam muito bem-vindos, já vejo aqui a presença da confreira Silvia Raquel. Seja bem-vinda, Silvia. Uma manhã de domingo muito quente, um dia lindo, ensolarado, mas também muito quente aqui em Porto Alegre. Realmente estamos com uma temperatura muito elevada hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo na Rede Humanidade, aguardando nossos participantes. Bom dia, dona Eliana Tito, que alegria, sempre presente aqui conosco, uma alegria muito grande, minha amiga querida, viúva do inesquecível mestre Afrânio Pedro Capelli. Já vejo também aqui o meu querido confrade Cipriano César Teixeira Mendes, bisneto de Raimundo Teixeira Mendes, Felipe Pierre, seja bem-vindo, Felipe, uma alegria muito grande. E também o escritor, querido colaborador Maximiliano Martins Pinheiro. Seja bem-vindo, Maximiliano. Que alegria tê-lo aqui conosco. Um dia muito lindo, uma manhã de domingo maravilhosa, quente, mas muito bonito, um dia ensolarado, céu completamente limpo aqui em Porto Alegre. Então, aguardamos a chegada dos nossos participantes. E em breve iniciaremos mais uma prédica sociocrática com os estudos do calendário e do catecismo, aqui na Rede Humanidade. Sejam muito bem-vindos. Estamos a segunda semana de Homero. O mês de Homero é muito importante. Muito importante. Bom dia, estimada confreira Cristiane Pereira de Souza, mas que alegria! Como está o Rio de Janeiro? Eu fiquei preocupado contigo com essas chuvas aí. Está tudo bem? Família está bem? Seja bem-vinda, querida confreira. Então vamos aos estudos da primeira semana de Homero. Homero é o mês da poesia antiga. Nós já explicamos por que a poesia é tão importante, mas eu vou recapitular. A poesia é importante, pois ela foi o prenúncio da filosofia, da ciência, não é? De todo o conhecimento científico. A poesia foi a primeira maneira de acumular o conhecimento humano, através de odes, de cânticos que eram entoados pelos bardos, não é? Pelos cantadores, pelos animadores. Então a poesia ela foi a primeira forma de transmissão do conhecimento. A história daquela cultura, daquela comunidade, era transmitida através de odes, de cânticos. Então a filosofia, a poesia, ela foi o prenúncio da filosofia, o prenúncio da ciência. Por isso ela é tão importante. E a poesia antiga de Homero, ela é importantíssima, pois ela nos apresentou boa parte da mitologia grega, através de histórias, lendas, fábulas que ele organizou e recolheu este material através do conhecimento oral de histórias, lendas que eram transmitidas desde os tempos arcaicos, desde os tempos acádios, antes da invenção da escrita na Grécia. Então, a poesia ela é maravilhosa, pois ela acumula o conhecimento e ela transmite. E além disso, ela tem um poder muito grande, pois ela age na imaginação. A poesia é a forma mais completa
pois ela é imaginada pelo receptor e ela pode mudar de receptor para receptor. Cada um cria os seus cenários, seus personagens, baseado naquilo que está escutando ou lendo. Então a poesia tem esse poder de nos incentivar a criar, a imaginar, não é? A refletir. Então, por todas essas qualidades, Auguste Comte criou um mês especial para a filosofia. Temos a filosofia antiga e temos a epopeia moderna, que também trata das artes. E o mês da filosofia antiga, ele não trata somente o mês da poesia antiga, ele não trata somente da poesia, ele trata também da escultura, da pintura, tem artistas, não é? Então vamos ao estudo do calendário, não é? No mês da poesia antiga, o mês de Homero, no calendário concreto. E estamos no mês do casamento, no calendário abstrato. Vou fazer uma pausa para saudar meus queridos confrades aqui, já estou vendo, estimado Luiz Edmundo da Costa Leite, querido confrade, descendente do professor Luiz Hildebrando Horta Barbosa, sobrinho neto, que nos deixou esse belíssimo resumo. Uma alegria te ter por aqui, Luiz Edmundo. Como tu estás? Como foi a viagem a Portugal também? Temos que conversar. Grande abraço. E também o José Romélio de Aquino, de Copororoca também. Que alegria, José Romélio, querido colaborador, muito importante. E a Cristiane está me dando um retorno aqui que estão bem. Que bom, Cristiane, fico feliz. Pois eu vi que as chuvas foram implacáveis aí na semana passada, né? Muito forte as chuvas no Rio de Janeiro. Tiveram deslizamentos, alagamentos. E fico feliz que tu estejas bem, que toda a tua família esteja bem. Então vamos ao estudo. Eu vou fazer uma leitura das 3 primeiras semanas do mês de Homero. Primeira semana é Hesíodo, o grande Hesíodo, né, autor daquele importante livro Teogônia, e também o trabalho Eusdias. Depois temos Tirteu, depois temos Anacreonte, Píndaro, Sófocles, Teócrito e Ésquilo. Na segunda semana, Escopas, Zeuxis, Ictínio, Praxiteles, Lísipo, Apeles e Fídias. E estamos entrando na terceira semana. Êxopo, Planto, Terêncio, Fedro, Juvenal, Luciano e Aristófanes. Vamos falar um pouquinho de Fídias, que é o chefe desta semana. A história de Fídias é muito interessante. Fídias foi o mais importante, o mais famoso escultor grego da época clássica. Mas boa parte de suas obras já se perderam, não é? Já não estão mais aqui entre nós. Foram destruídas, não é? Por guerras, por incêndios. Mas é importante dizer que ele viveu em Atenas e ele é classificado como o maior escultor grego do período clássico, principalmente pelo fato dele ter dirigido a decoração do Partenon, um templo construído na Acrópole ateniense. Então ele criou as esculturas do Partenon. As 3 esculturas da deusa Atena foram criadas por ele, já não existem mais, não é? Então são conhecidas apenas pelas descrições dos autores, não é, da antiguidade. E a morte de Fídias tem 2 versões. Uma delas é que ele foi preso e fugiu, e a outra é que ele morreu na prisão, acusado do desvio do ouro de uma das suas esculturas, né? Muito triste a história. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas o fato é que ele foi preso e, segundo algumas versões, ele morreu na prisão, né? Acusado de desviar, de ter se apropriado de parte do ouro destinado à confecção de Atena. Então essa é um pouco da história de Fídias, o chefe da semana, não é? No mês de Homero, o mês da poesia antiga, importantíssimo. Vamos agora ao estudo do catecismo. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta,
que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização, reverenciando também nosso sacerdote maior, Augusto Conte, criador desta doutrina de iluminação individual e coletiva, e também todos os mestres que já estiveram à frente de nossa congregação, seja em Porto Alegre, no Paraná, no Rio de Janeiro, na Europa e em outras localidades, não é? Sempre citando, não é, os principais nomes aqui da doutrina: João Luiz Faria Santos, Carlos Torres Gonçalves, Joaquim José Felizardo Júnior, Vitório Veloso, Salvador Petrucci, Mozart Pereira Soares, Moisés Westphalen, meu querido mestre Afrânio Pedro Capelli e todos os demais importantes membros aqui da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. No Paraná também, professor Pedro Bertomé de Mendonça, Davi Carneiro, família Perneta, e tantos outros importantes positivistas paranaenses. E hoje, a capela sendo administrada pelo querido confrade Renner Balduino dos Santos. E também posso citar dois grandes pensadores positivistas paranaenses, os irmãos Lacerda, não é? O Arthur e o Gustavo, dois grandes pensadores positivistas do Paraná. Em São Paulo temos Pereira Barreto e tantos outros positivistas que nos trouxeram avanços, não é, científicos importantíssimos. E hoje temos a iniciativa do Luiz Mota em São Paulo, que está aqui conosco na Rede Humanidade. Luiz Mota, que mantém o portal Positivismo Religioso, sempre com importantes conhecimentos compartilhados. No Rio de Janeiro, a minha querida confreira Cristiane Pereira de Souza, o Alexandre Pereira de Souza, meu querido confrade Luiz Edmundo da Costa Leite, o Cipriano César Teixeira Mendes, não é, também da Associação de Amigos, presidente e vice-presidente, Luiz Edmundo e Cipriano. E todos os positivistas do passado, não é? Luiz Mariano de Oliveira, Miguel Lemos, Raimundo Teixeira Mendes, Marechal Cândido Rondon, Luiz Hildebrando Horta Barbosa e, mais recentemente, o inesquecível mestre Danton Voltaire Pereira de Souza, sempre uma alegria muito grande. E na Europa temos localidades também estudando e praticando o positivismo. O recém-criado Centro de Estudos Positivistas, o Apostolado Positivista de Trento, na Itália, o professor Davi Lebrun, na França, né, com a Capela e com a Maison de Auguste Comte, o professor Miguel, de Oxford, minha querida confreira também, doutora Vaida Norvillait, da New School for Social Research, de Nova York. Muito importante, essa é a Rede Humanidade, compartilhando conhecimento. Então, seja bem-vindo, confrade Carlos Daniel, bom dia. Rogério Chaves também, bom dia. Uma alegria muito grande tê-los aqui. Querida Mãe Humanidade, Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. E com o sinal religioso que me foi ensinado pelo mestre Capelli, abrimos o estudo do Catecismo aqui na Rede Humanidade. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. Esse é o axioma sagrado, é o sinal religioso da doutrina kantiana. Muito importante. Então vamos à leitura da 7ª prédica. Objeto e natureza do culto positivo. O culto, o dogma e o regime são as 3 partes da religião. O culto consolida e desenvolve o sentimento. O culto é o amor por princípio. Ele representa o culto. O seu destino é eminentemente prático. Vejam que bela missão, não é? Amar para melhor servir a família, a pátria e a humanidade. Eu vou repetir. Amar para melhor servir a família, em primeiro lugar a família, depois a pátria, não é? O país onde vivemos, esse contrato social, essa combinação política, esse espaço que ocupamos, físico e sentimental.
E por último, e mais importante, a humanidade. Amar para melhor servir a família, a pátria e a humanidade. O culto repousa sobre a instituição da vida subjetiva, isso é, a evocação interior do ser amado. Por isso a doutrina recomenda que nós tenhamos presente na nossa memória sempre os melhores sentimentos. E qual o melhor sentimento que o ser humano desenvolve? É aquele sentimento materno, familiar, o amor de um filho por uma mãe, por um pai, ou o amor de um pai, de uma mãe por um filho, irmãos, não é? Casais. Esse é o sentimento lindo, esse é o amor. E mais importante que o amor é o altruísmo, né? Aquele sentimento, aquele amor que não espera nada em troca. E esse nós encontramos realmente no amor materno, né? Aquele ser que cuida do outro, que dá chance do outro sobreviver. Se sem a mãe nós não sobreviveríamos, nós não iríamos perseverar. O ser humano é muito frágil, muito sensível, muito delicado. Então o amor da mãe, logo nos primeiros dias de vida, a amamentação, o carinho, o aquecimento, é muito importante. Sem isso nós não sobreviveríamos. Por isso o amor materno ele é o mais importante. E esse mesmo amor materno que nós cultuamos por nossa mãezinha, nós devemos cultuar pela mãe humanidade, não é diferente. É esse grande ser subjetivo que nós devemos pensar constantemente e direcionar nossos melhores pensamentos e nossos melhores sentimentos. Fazendo uma comparação ao cristianismo, ao catolicismo cristão, é o mesmo caso de nós lembrarmos de Deus no cristianismo, só que ao invés de Deus nós pensamos na humanidade como o grande ser, o grande amor, a mãe. Quem de nós aqui não foi aquecido, alimentado, mantido, cuidado, no mínimo por 9 meses e mais alguns anos ainda, não é? Então, é muito importante o amor da mãe, o amor mais puro, mais verdadeiro, insubstituível, o amor materno, não é? E ele nos remete a locais sagrados da nossa memória, da nossa psique. Por isso esse amor que dedicamos à nossa mãezinha também deve se expandir e dedicarmos à humanidade o mesmo amor. Saudar a presença do João Reus, querido colaborador, seja bem-vindo, João. E também Cristiano Westphalen, neto do inesquecível mestre Moisés Westphalen. Seja bem-vindo, Cristiano, uma alegria tê-lo aqui conosco. Então guardem bem essa informação, o amor materno, único, puro, verdadeiro, insubstituível. Certo? A vida subjetiva é a evocação interior do ser amado. A nossa espécie tem uma aptidão natural e unânime para a vida subjetiva. Acabei de falar nisso, né? A suposta existência de deuses e de Deus é uma prova disso. Ao longo da história das civilizações, o ser humano sempre criou seres imaginários que suprissem suas carências de conhecimento, de afeto, de amizade, de respeito. E normalmente esses seres eram tidos como deuses, ou no monoteísmo como um deus. Na religião da humanidade, Conte substitui, ele tira o Deus patriarcal, que punia, que castigava, que exigia pesados tributos, e coloca uma deusa, mas não uma deusa distante, sobrenatural, é uma deusa real, uma deusa de amor, uma deusa de carinho, de cuidado, de tolerância, que é a mãe, a grande mãe humanidade. Seja no nosso fórum íntimo, a nossa mãezinha, seja no coletivo, a mãe humanidade, que é a mãe de todos nós. Então a mãe, a mulher, ela é santificada na doutrina quando ela dá a luz, por isso a mulher é tão importante. Então a nossa espécie já tem uma aptidão natural à vida subjetiva. A suposta existência de deuses e de Deus é uma prova disso. Porém, prestem atenção, a nova subjetividade é plenamente sentida e confessada. A nova subjetividade trazida
com a religião da humanidade, com a síntese subjetiva, ela convence a nossa inteligência, ela convence a nossa razão. Ela não é adotada simplesmente por tradição, ou por impulso, ou por coazão, ou por medo, ou por misticismo. Não, ela é uma fé inteligível, é uma fé raciocinada. Essa fé, ela demonstra que se nós amarmos a humanidade, que em resumo são os seres humanos, nós vamos estar construindo um mundo melhor, né? E amando a nossa mãezinha, os nossos familiares, os nossos amigos, todos os seres que nos cercam, nós estamos propagando esse amor e fazendo um mundo melhor. Esse é o amor que deve ser cultuado, o amor sincero, altruístico, pela mãe, pelos familiares, né, pelos professores, pelas professoras, pelos amigos, amigas, pelos nossos, pela nossa companheira ou pelos companheiros, quem tem. Muito importante, esse é o amor que nós buscamos, o amor mais sincero, mais verdadeiro. E essa nova subjetividade, ela é plenamente sentida e confessada. É um amor que ele não é jogado nas mãos do sobrenatural, ele é real, é verdadeiro. Quando amamos a humanidade, nós estamos fazendo um mundo melhor, nós estamos transformando a humanidade num ser melhor e automaticamente nos transformando também num ser humano melhor. Então esta é a mensagem da prédica. Amem com aquele amor mais verdadeiro, mais sincero, aquele amor que nós temos pela nossa mãezinha, estando ela na vida objetiva ou subjetiva, é um amor que nunca vai se perder, o amor pela nossa mãe, pelos pais, pela família. Isso é real, isso é verdadeiro, certo? Então, esse é o objetivo e a natureza do culto positivo. Amar para melhor servir a família, a pátria e a humanidade. Essa foi a mensagem da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, aqui, no mês de Homero, na Rede Humanidade. Que alegria! Estamos aqui mantendo viva a Rede Humanidade. Isso é uma honra, é uma alegria muito grande poder me reunir com vocês aqui semanalmente. Então, encerrando a prédica, eu quero fazer alguns comunicados. Um deles, vocês já conhecem bem, não é? A necessidade permanente de auxílio. Nós somos uma instituição com poucos membros, com limitados recursos financeiros, então todo o auxílio que puderem nos prestar através da campanha do Pix Positivo é importante. Temos sempre, mensalmente, aqui grandes desafios de taxas, de manutenção, de luz, de água, de contador, de advogado, e as despesas não são poucas. E essa época do ano, o pessoal viaja, vai curtir o seu veraneio, a sua praia, e às vezes esquece um pouquinho aqui da igreja. Não esqueçam da igreja, não esqueçam do templo. Mantenham a nossa casa viva, mantenham a nossa luz acesa, colaborem com a campanha do Pix Positivo. Estamos passando momentos muito difíceis. A crise econômica limitou muito os nossos recursos e esvaziou nossos cofres com recentes sinistros que tivemos aqui, mas que já foram corrigidos, mas estamos realmente necessitando da ajuda de toda a congregação. Então, quem puder colaborar, participe da campanha do Pix Positivo. A nossa chave Pix é o CNPJ da igreja, está amplamente divulgado no nosso site e nas nossas redes sociais. Mas assim que eu postar a prédica no YouTube, eu farei novamente uma postagem do banner da campanha do Pix Positivo, para quem quiser colaborar. Agradeço muito. Um outro comunicado importante e motivo de muita alegria, essa semana recebemos as primeiras mudas no nosso berçário de árvores, o nosso berçário de mudas, a nossa creche de árvores. Teremos 2 espaços importantes que irão trabalhar nesse projeto. O Centro Cultural Demétrio Ribeiro, ali, o nosso espaço no Bosque Sagrado dos Fundos, faremos o nosso berçário de mudas.
E aqui no Templo Positivista, nos fundos, teremos também um herbanário, um berçário de plantas, de mudas, de árvores, de plantas medicinais. Então isso está iniciando com muita força. Temos o apoio do prefeito da Praça da Alfândega, o querido Aires Cheruti. O Aires, que também é co-criador desse projeto, não é? Ele ajudou a criar essa ideia e ele já está fomentando, divulgando, e estamos arrecadando mudas, plantas, folhagens. Então quem puder colaborar pode também fazer a sua doação. E lembre-se, sempre que comer aquele abacate, né, que a fruta é uma coisa saudável, e sempre que comer aquele abacate, aquela manga, guardem as sementes, guardem o caroço, façam uma mudinha e doem aqui para o nosso berçário de mudas, que é uma ideia muito boa, muito útil para a ecologia, para o nosso ecossistema. E essas mudas serão distribuídas em parques, em praças, em escolas e onde for necessário. Então, com muita alegria, divulgo que iniciamos os trabalhos do nosso berçário de mudas. E ele já está em pleno desenvolvimento. Quando estive no Rio de Janeiro, eu trouxe sementes de jaca. E já temos 10 mudinhas de jaca em tamanho apropriado para serem plantadas. Então, estamos escolhendo locais para plantar essas mudinhas muito especiais que vieram do Rio de Janeiro. Querido confrade Cipriano, ele atendeu de imediato o nosso chamado, já fez a colaboração dele aqui. Muito obrigado, Cipriano. Linda iniciativa, não é, Cristiane? Quem sabe a gente não cria também um berçário de mudas aí no Rio de Janeiro, né? Essa comunidade da Glória aí é tão artística, tão cultural, quem sabe é uma campanha que vai revestir com essa aura ecológica a Igreja Positivista do Brasil. Então fica a dica, vamos trabalhar no projeto do nosso berçário de mudas, e as mudinhas já estão chegando. Já temos muda de abacate, de limoeiro e 10 mudas de jaca, que eu trouxe pessoalmente do Rio de Janeiro as sementes e já germinaram e se transformaram em lindos arbustos já. Então essa minha ida ao Rio de Janeiro está frutificando literalmente. Muito obrigado, Cipriano. Cipriano já enviou o Pix positivo dele aqui, sempre presente. Cipriano é um grande benfeitor da humanidade. O professor Luiz Edmundo também, a Cristiane. Pessoas queridas que estão sempre colaborando conosco. Muito importante a ajuda de vocês. Então hoje era essa a mensagem que eu tinha. Vou deixar vocês com um pouco de música, contemplando aqui a belíssima tela da Mãe Humanidade. Tenham todos um ótimo final de domingo, uma belíssima semana, saúde e fraternidade a todos, e agradecer muito a presença de vocês, importantes pessoas presentes aqui, Luiz Gustavo Mota, Cipriano Teixeira Mendes, Luiz Edmundo da Costa Leite, confrade Carlos Daniel, Dona Eliana Tito, confreira Silvia Raquel, e a minha querida amiga confreira Cristiane Pereira de Souza. Estou com muita saudade, Cristiane, não vejo a hora de fazermos outra prédica aí, nesse maravilhoso templo do Rio de Janeiro, belíssimo templo da humanidade. Esse ano teremos uma agenda repleta de atividades, tenho certeza disso. Então um beijo no coração, um abraço apertado. Isso, Cristiane, voltarei, sim, se tudo der certo, estarei aí em breve com vocês, fazer aquela roda de viola gostosa, não é? Aquela nossa recreação saudável, positiva. Então, um beijo no coração, um abraço apertado, saúde e fraternidade a todos, e fiquem com um pouco de música para elevar o nosso espírito, para alimentar nosso sentimento, no nosso silêncio interior, nossas meditações, nossas reflexões. Saúde e fraternidade a todos. Estou aqui encerrando a rede Humanidade para todo o planeta, diretamente aqui da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. E não se esqueçam, positivista de verdade está na rede Humanidade. Muito obrigado a todos.
veio para servir pela fraternidade, o amor do princípio e do fim. E agora, como de costume, com essa belíssima oração, evocamos a grande liga ecumênica de todas as crenças, todas as religiões, em prol da rede humanidade. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero eu leve a esperança, e onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me orgulho mais, consolar, compreender ser amar, ser amado, pois Então, novamente, muito obrigado pela presença de todos. E com essas belíssimas canções, encerramos aqui a rede Humanidade para todo o planeta. Saúde e fraternidade a todos. Tenham todos um ótimo final de domingo.